ajeitar, né, a tela. Beleza, agora já foi. Então, gente, vamos lá, né? Conforme o nosso planejamento, graças a Deus, está tudo fluindo conforme planejado, né? Acho que hoje a nossa sétima apresentação da teoria relativa ao experimento que a gente faria caso estivesse lá presencialmente, né? Então, hoje a gente vai revisar, né, e ver, né, e falar sobre vídeos de experimentos do assunto eletroquímica, que é um assunto que, com vocês do bacharel, é abordado na Físico-Química 2, né? Então, na Físico-Química 1, né, a gente inicia lá com os gases, entra nos fundamentos da termodinâmica, passa pela termoquímica, conclui com o equilíbrio químico, e aí na Físico-Química 2, né, são abordados os fenômenos de superfície, né, é abordada a eletroquímica, a cinética química, o equilíbrio de fases, né, sobra um montão de matéria para a Físico-Química 2. Então, em relação à eletroquímica, que é um assunto que vocês já viram no ensino médio, já viram na Química Geral, para quem já fez a Física 2, já viu também, para quem ainda está fazendo, em breve vai ver, né, a eletroquímica, vou botar só eletro aqui, né, é uma área da físico-química dedicada a estudar, né, as reações de oxirredução que geram corrente elétrica ou que só são possíveis mediante a injeção de corrente elétrica, né? Então, o objetivo aqui da eletroquímica é estudar reações redox capazes de gerar corrente elétrica ou então que só ocorrem mediante a injeção de corrente elétrica. E aí a gente, né, se pergunta, né, e logo já consegue ter uma resposta. Gerar corrente elétrica, mega importante, né? Os dispositivos elétricos, eles só funcionam mediante, né, o uso de corrente elétrica. É preciso gerar corrente elétrica, né, para que esses dispositivos elétricos funcionem. Então, reações redox capazes de gerar corrente elétrica é algo, mega importante se estudar. E a gente se pergunta, né, e por que eu vou injetar corrente elétrica numa reação de oxirredução para que ela ocorra? Né, para que eu vou gastar essa energia para promover essa reação redox? Né, quando o produto, né, oriundo dessa reação redox tem valor, né, é importante, vale a pena, né, investir corrente elétrica para fazer com que essa reação ocorra. Exemplo muito básico, né, todos os metais na natureza, né, vamos dar como exemplo aqui, né, o ferro, né, geralmente encontrado na natureza dentro desse mineral, né, dentro desse óxido. E como fazer, né, para tirar, né, o elemento desse mineral, né? É necessário fazer com que ele saia desse estado de oxidação mais 3 para o estado de oxidação 0. Ou seja, é preciso realizar uma reação de oxirredução que não é espontânea, tendo em vista que na natureza esse elemento se apresenta na forma desse óxido, né? Então, esse é um simples exemplo, né, de um processo redox que não é espontâneo e que a gente gasta energia elétrica para fazer ele acontecer. Por quê? Porque a gente tem interesse, né, em um dos produtos dessa reação, tá? Então, é importante estudar as reações que geram e as reações que só ocorrem com, né, a utilização de corrente elétrica. E aí, aquela terminologia, né? Os processos eletroquímicos que se enquadram aqui, né, processos de oxirredução espontâneos que geram corrente elétrica, são geralmente chamados de pilhas, né? E aqueles processos de oxirredução que não são espontâneos, mas que são interessantes, e a gente gasta a corrente elétrica para que eles aconteçam,
e a gente, né, costuma chamar de eletrólise, processo eletrolítico, tá? E aí, né, a gente já acabou de refletir aqui a respeito do que é a eletroquímica, né, a respeito do que, para que serve a eletroquímica, e existe um outro ponto também, né, para que serve também, mas em relação não diretamente ligado à aplicação prática, mas o que mais a eletroquímica pode fornecer? Né? O fato é que medidas de diferença de potencial, né? Vamos relembrar já já o que é, medidas de diferença de potencial podem fornecer propriedades termodinâmicas. Aí a gente se pergunta, né, para que propriedade termodinâmica? Com que objetivo? Gente, ter dados tabelados é sempre importante para que a gente faça cálculos que permitem prever as coisas. Né? Por exemplo, né, aquele dado lá que a gente tem, né, entalpia padrão de formação, por exemplo, em joules por mol. Aí nós temos lá do CO2 gasoso, nós temos lá, né, da amônia gasosa. Né? Para que esses dados termodinâmicos servem? Para que a gente faça uma estimativa do ΔH. Com qual objetivo? Porque ΔH corresponde a calor, né, em algumas situações. Então, esse é só um exemplo de que como os dados termodinâmicos são importantes. E o que eu disse para vocês é que a termoquímica, a partir de valores experimentais de ΔE, permite obter dados termodinâmicos, tais como potencial químico, né, coeficiente de atividade, variação da energia de Gibbs, né, variação da entropia, tudo isso aqui, obviamente, relacionado às reações de oxirredução. Né? Então, se a eletroquímica se dedica a estudar reações de oxirredução, ok. E se a partir desse estudo eu tenho propriedades termodinâmicas, obviamente são propriedades termodinâmicas relacionadas às reações de oxirredução. Né? Então, quando você vê lá a atividade, né, por exemplo, do íon chumbo 2, aí você fica, gente, de onde que veio isso? Primeiro você lembra o que é atividade, né? É uma concentração efetiva, uma grandeza que tem uma certa analogia com aquilo que a gente sabe que é a concentração, né? Beleza, eu sei o que é atividade. Gente, da onde que vem isso? Da onde que o pessoal tira isso? Da onde vem esse resultado? Da onde vem esse valor? Como é que eu pego isso? Então, por exemplo, a partir de dados de diferença de potencial, né, onde eu esteja analisando uma célula eletroquímica na qual o chumbo 2 esteja participando. Tá? Então, o que é eletroquímica, para que serve em termos práticos e para que serve em termos de termodinâmica, é isso que eu acabei de dizer. Em termos práticos, energia elétrica sendo gerada espontaneamente por uma reação de oxirredução. Ou então, a energia elétrica entra para forçar uma reação de oxirredução que não é espontânea ocorrer. Com qual objetivo? Obter um produto de interesse. E qual a outra finalidade? A partir da eletroquímica, obter dados termodinâmicos. Para quê? Para que eu possa ser capaz de fazer previsões a respeito da espontaneidade, por exemplo, né, de reações de oxirredução. Tá? Então, em relação, né, às pilhas, que são essas células eletroquímicas, esses processos eletroquímicos que espontaneamente geram corrente elétrica, né, a gente tem lá aquela situação bem conhecida nossa, né? Se eu tenho, por exemplo, um recipiente, 2 recipientes, né, nos quais eu tenha, né, uma forma reduzida, por exemplo, um pedaço de zinco, em contato com a respectiva forma oxidada, uma solução contendo zinco 2, né? Isso daqui, esse sistema que contém a forma reduzida em contato com a forma oxidada, e mais do que isso, a possibilidade, deixa eu destravar, a possibilidade de interconversão, né? Porque a partir dessa superfície metálica, existe a possibilidade de interconversão, né? Do zinco para zinco mais 2 e do zinco mais 2 para zinco 0. Qualquer sistema onde eu tenha a forma reduzida em contato com a sua forma oxidada e a possibilidade de interconversão entre elas,
eu posso chamar de eletrodo. Ou então de semicélula. Ou ainda de meia pilha. Por quê? Porque observa-se, quando eu pego um sistema tal como esse e permito a conexão com um outro sistema parecido, né, posso até ter mesmo, né, um outro sistema de zinco, porém com uma concentração diferente de zinco 2, né, o que caracteriza aí dois eletrodos diferentes. Né? Quando eu faço essa conexão, observa-se que, né, os elétrons fluem num sentido preferencial por esse condutor, e esse processo é justamente a geração de corrente elétrica. Então, deixa eu desenhar melhor aqui, né, o conhecido nosso, eletrodo de zinco, né, como é que é composto? Zinco na sua forma reduzida, em contato com zinco na sua forma oxidada. Eletrodo de cobre, né? Um pedaço de cobre em contato com uma solução de cobre mais 2, né? Isso aqui é chamado de eletrodo, semicélula ou semipilha, né? Por que semicélula? Porque quando eu conecto duas coisas dessas, né, eu tenho o que se chama de célula eletroquímica, ou então pilha, né? Então, eu tenho o eletrodo de zinco, aqui o eletrodo de cobre, né? Como é que se daria a conexão entre essas partes, né? E o que acontece, né? Quem compõe o eletrodo de zinco? É só o pedaço de zinco? Não, né? É o zinco e os íons de zinco. Quem compõe o eletrodo de cobre? O cobre e o eletrólito, né? A solução, né, que contém a forma oxidada. Então, eu preciso conectar as duas partes para que a gente observe alguma coisa, né? Então, deixa eu botar aqui de outra cor, né? Se eu fizer, né, pegar um fio de cobre, né, e conectar esse pedaço de zinco com esse pedaço de cobre, né, vamos supor que eu coloque aqui uma lâmpada nesse caminho, né, nada acontece com essa lâmpada, né, indicando que nada está acontecendo aí por meio dessa mera conexão entre os pedaços de zinco. Mas se eu coloco um fio de cobre aqui dentro, unindo as soluções, eu posso verificar que essa lâmpada se acende. Nas videoaulas complementares que eu mandei, tem umas simulações, né? Tem um negocinho bonitinho, um videozinho mostrando melhor. Então, quem tiver interesse, né? Veja lá. Aqui é só meu momento ao vivo, eu tenho que ser o mais rápida possível, né? E aí, essa parte com simulação, o eletrãozinho passando para lá e para cá, o íonzinho, vocês conseguem ver lá. Tá? O fato é, eu só verifico que alguma coisa acontece, né? E isso eu constato pela lâmpada se acendendo, quando eu conecto completamente essas duas partes, que eu chamo eletrodo, semicélula ou semipilha, né? Então, se eu conectar, né, as formas reduzidas e conectar os eletrólitos, eu observo a lâmpada acendendo, né? E aí, então, a gente começa a perguntar o que pode estar ocorrendo, né? E aí a gente lembra que a lâmpada é um dispositivo elétrico. Ela funciona se estiver passando eletricidade. Eletricidade e corrente elétrica, um fluxo de elétrons no sentido preferencial, né? E aí a gente sabe, né, conhecendo aí a nobreza dos materiais, né, que o zinco é um material menos nobre que o cobre, né? Então, nessa conexão, o que acontece? Né, o zinco acaba liberando elétrons para o cobre nesse sentido, né, que passam por aqui e fazem a lâmpada acender. Mas olha que, né, se eu não puser a conexão entre os eletrólitos, não acontece, indicando que existe um fluxo, né, de elétrons pelo condutor passando pelo dispositivo elétrico, mas um fluxo também, obviamente, de cargas positivas, né? Imagine aqui, né, para esse zinco soltar o elétron para o cobre, é preciso que ele se oxide. Ao se oxidar, ele vai em direção à solução, né? E existindo esse condutor aqui, ó, ele vai em direção à solução do cobre, né? E qual a nossa explicação para isso? Se o cobre 2 vai em direção ao material receber o elétron, acaba acontecendo uma diminuição de cargas nesse eletrólito. E aí a coisa é tão perfeita que o zinco 2 tende a passar, né, por esse condutor para suprir e a coisa toda se encaixa, né? Sai elétrons pelo condutor, passando pela lâmpada,
saem cargas positivas em direção à solução, que migram pelo condutor em direção a outra solução, que está perdendo cargas positivas. Geralmente, essa conexão entre soluções, a gente não faz assim. Né? Os livros mostram a gente usar, né, a utilização daquela ponte salina, que acaba tendo essa mesma função. Né? Então, imaginemos aí a conexão aqui dos eletrólitos por um tubo e um invertido, né, no qual a gente colocou uma solução de cloreto de potássio e misturou com agar para ficar durinho, né? De modo que ao emborcar o tubo em U, a gente não tem as soluções aí se misturando nos eletrólitos, né? Então, tá aquela gelatinazinha de agar, tem cargas positivas e negativas ali dentro, por exemplo, se eu uso KCl, e aí o que a gente sabe, né? Como o cobre 2 vai saindo em direção à placa, porque a placa está recebendo elétrons, né? Para repor as cargas positivas, o potássio vem para cá. Ok, mantém a neutralidade. E a esquerda, né? Como o zinco 2 está indo em direção à solução, porque está liberando o elétron para o cobre, né? O aumento de cargas positivas consegue ser estabilizado com a ida do cloreto em direção ao eletrodo da esquerda. Então, tanto usando essa tal dessa ponte salina, como usando um condutor entre os eletrólitos, é possível manter a continuidade do processo. Né? Sai elétron, sai carga positiva, balança as cargas e tudo funciona. E esse fluxo de elétrons é aproveitado para alimentar um dispositivo elétrico. Beleza, todo mundo sabe disso, relembrou e entendeu esse processo. Na prática, a gente não usa nada disso, né? Não tem como trabalhar aí com relógio funcionando com isso, notebook funcionando com isso, né? Na prática, nós temos dispositivos que foram montados, né, de maneira a ter, né, um dispositivo, né, possível de usar, né, tal como uma pilhazinha, né, onde a gente tem a mesma ideia, né? Se naquele sistema era preciso ter uma extremidade, né, passível de liberar elétrons e outra extremidade passível de receber, né, para que nesse trajeto os elétrons sejam aproveitados, num dispositivo tal como esse tem que haver a mesma coisa. E numa pilha como essa daqui, por exemplo, a gente sabe, né, que pelo desenho aqui, né, chama-se, né, essa pontinha de polo positivo e essa de polo negativo, como no caso aqui, né, à esquerda tínhamos o zinco, chamamos isso de polo negativo, da onde os elétrons saem, e à direita tínhamos o cobre, o polo positivo, né? Então, nesse sisteminha aqui que a gente entende, né, essa terminologia menos e mais levou em consideração essa tendência, né, de fluxo dos elétrons, onde a extremidade, né, da qual os elétrons partem foi chamada de extremidade negativa, polo negativo, e para onde os elétrons vão, o polo positivo, da mesma forma aqui, né, nesse sisteminha aqui da pilha, né, se aqui embaixo eu tenho o polo negativo, né, e em cima o polo positivo, eu tenho que ter nessa extremidade, né, uma composição química, né, que permita a liberação dos elétrons para outra extremidade. Vejam que, mesmo sem ligar isso aqui em nada, já pode acontecer, sim, por dentro da pilha, esse fluxo de elétrons. E por isso que uma pilhazinha simples dessa, mesmo sem usar, ela pode descarregar, se ficar guardada há muito tempo. Né? Porque como é um dispositivo montado, né, de forma tal que numa extremidade existe uma composição capaz de liberar elétrons, e na outra, uma composição capaz de receber, por dentro do sistema mesmo, obviamente, esse fluxo de elétrons pode ocorrer e a pilha pode vir a descarregar. Né? Mas esse processo é lento. Né? O fato é, quando eu ligo, deixa eu mudar a cor, quando eu conecto isso aqui num dispositivo elétrico, vamos supor que eu tenho um radinho aqui, né, um radinho de pilha, né, e a pilha está encaixada dentro do radinho, né, o material, né, do qual é feito essa conexão, ele tem, né, uma resistência muito mais baixa, de modo que, né, ao invés dos elétrons partirem do negativo para o positivo por dentro da pilha, né, eles optam em partir do negativo para o positivo por fora, né, e esse fluxo de elétrons é, então, aproveitado. Tá? Então, o que eu estou querendo que vocês entendam? Na constituição de uma pilha, existe um lado querendo doar e o outro querendo receber.
Então, por dentro do dispositivo, isso pode ocorrer. Né? Por isso que descarrega se você deixar guardado muito tempo. É claro que não é um troço rápido, senão a gente estaria perdido. Né? Por conta da composição, né, da constituição desse interior, que tem uma resistência, né, relativamente alta, que impede esse fluxo. O que eu estou querendo dizer é que existe a possibilidade do fluxo interno e do fluxo externo quando a gente faz a conexão. Deixa eu mudar a cor que está ruim de enxergar isso aqui. Vamos ver só. Vou botar um preto, né? Então, veja, isso aqui que eu estou representando em preto é a conexão da pilha com o radinho. Né? Se vocês observarem, já observaram com certeza, isso envolve aí a ligação por dentro do radinho de uma coisa metálica, é de um condutor metálico. Né? E esses condutores, né, têm uma resistência bem baixinha, justamente para que os elétrons fluam de boa, né, do negativo ao positivo, passando por dentro do dispositivo e ele possa funcionar. Tá? E aí, relembrando essa questão, né, de negativo e positivo, né? Então, à esquerda tínhamos o zinco e à direita o cobre, né? Negativo e positivo, né? Negativo é de onde saem os elétrons, positivo é para onde vão os elétrons, né? E aí, se o polo negativo, né, é a extremidade que perde elétrons, lá acontece oxidação. Então, todo mundo lembra disso. Polo negativo, oxidação. Polo positivo, para onde os elétrons vão, aonde ocorre redução. Né? Oxidação, né, a gente usa um outro termo também para representar isso. Né? A gente fala que a oxidação acontece no eletrodo que a gente chama de anodo. Aí tem aquele negocinho para lembrar, né? Vogal e vogal. Oxidação, anodo, né? No eletrodo onde ocorre redução, né? A gente usa o nome de catodo, vogal e vogal. Né? Então, no eletrodo onde acontece oxidação, o eletrodo no qual acontece oxidação, chamamos de anodo. Ou então, a semicélula ou a semipilha de oxidação é chamada de anodo, obviamente, o outro catodo. Né? Então, vocês lembram disso aqui, né? O transporte dos elétrons, o transporte das cargas positivas, né? Corrente elétrica, né? Real, fluxo de elétrons. Corrente elétrica convencional, fluxo de cargas positivas. Né? Então, no início dos estudos de eletricidade, né, pensava-se no transporte das cargas positivas e a isso deu-se o nome de corrente elétrica. Mas nós sabemos que, na verdade, o que faz, né, os dispositivos elétricos funcionarem é a passagem dos elétrons e não das cargas positivas. Porém, uma coisa está ligada à outra. Só saem elétrons pelo fio se saírem cargas positivas em direção a esse local para onde os elétrons estão sendo direcionados. Tá? Então, nos vídeos que eu mandei, né, que eu já fiz em outros períodos, tem uma descrição melhor, né, dessa questão do que é potencial elétrico, né, corrente elétrica, né, mas aqui a gente está com uma visão mais simplificada e na visão dos químicos. Né, na nossa visão como químico, o que é importante para a gente? Tem um potencial. Se o elétron vem do zinco para o cobre, vamos pensar aí num potencial. Né? Potencial de quê? Pela física, né, originalmente, existe uma definição para isso, mas que não se opõe àquilo que a gente usa como químicos, né? Então, para a gente pensa nesses potenciais, pensando aí nas formas oxidadas, né? Existe cobre 2 aqui à direita, segundo o desenho que a gente fez no início, e existe zinco 2 à esquerda. Né? Nós pensamos nesse tal potencial como potencial da espécie oxidada a receber elétrons para se reduzir. E aí vem a ideia de potencial de redução. Quando pensamos em potencial, como químicos, não pensamos em potencial elétrico, pensamos em potencial de redução. Porém, essa ideia do potencial de redução não se opõe à ideia real e original, que é a ideia do potencial elétrico. Quem não sabe, não lembra ou quiser aprender, tem nos vídeos que eu mandei. Tá? Vamos manter a nossa visão de químicos, porque não se opõe, né, ao potencial elétrico e tem aplicabilidade. Né? Então, se o elétron vem da placa de zinco em direção à placa de cobre,
nós falamos que os íons de cobre têm maior potencial de redução do que os íons de zinco. A nossa referência é sempre o processo de redução. É sempre pensar na espécie que pode receber esse elétron. E aí, né, para saber essa diferença de potencial, né, a gente usa o equipamento chamado voltímetro. E por que é importante isso, professora? Porque a gente, nesse momento, está pensando nas reações redox que geram corrente elétrica, né? Corrente elétrica, né, não deixa de ser uma forma de energia, algo que a gente mede, né, que a gente calcula na unidade joules, por exemplo. E esse tal desse potencial elétrico ou potencial de redução, né, medido com o voltímetro, tem como unidade o volts, que representa joules por coulomb. Logo, essa diferença de potencial tem uma relação com essa energia elétrica, né, que tem uma relação com a corrente elétrica, e a gente consegue, então, ter uma estimativa, né, da corrente gerada, né, da energia gerada, né, melhor dizendo, em função dessa diferença de potencial. E a gente vê lá, o dispositivo funciona a 110 volts. Né? Se ele é acoplado a uma célula que produza essa diferença de potencial, ele funciona. Né? E se ele for acoplado a uma célula que gera uma maior diferença de potencial, ele não aguenta. Né? E se ele for acoplado a uma célula que gera uma menor diferença de potencial, ele não funciona. Tá? Então, é importante saber, né, a diferença de potencial que está relacionada à energia que faz o negócio funcionar. Não é igual, está relacionado, tá? Porque a diferença de potencial é joules por coulomb, né? É a energia transportada pela quantidade de carga que passa, tá? Então, vamos lá, né? A diferença de potencial, né? Obviamente, como toda diferença, vai ser um potencial 1 menos um potencial, vamos botar final, né? Vamos botar final menos inicial. Olha o que eu estou levando vocês a refletirem. Delta, como qualquer delta, é variação, é final menos inicial. Né? Pensando no nosso processo, né, de geração de corrente elétrica, nós temos o elétron indo, né, do negativo para o positivo, do anodo para o cátodo. Né? Então, o elétron vai para o cátodo é o final, digamos assim. Né? Então, na nossa definição de cálculo de variação de potencial, nós temos, né, o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. E aí, como a gente não tem esse valor de potencial absoluto, assim como não temos uma energia interna absoluta, assim como não temos uma idade absoluta, uma altura absoluta, existe sempre uma referência, né? O mais adequado é que a gente escreva esse delta, colocando também um delta aqui em cada parcela, para indicar que é relativo, né? São valores de potencial relativos a um padrão, como praticamente tudo nesse mundo. Né? Eu tenho 36 anos, a partir do quê? Né? De uma data lá, 1985, né? Que foi também ajustada ao marco zero, né? Que é o surgimento de Cristo, enfim. Né? Então, tudo tem um referencial. E esses valores de potencial, né? Eles são obtidos com esse tal desse voltímetro e tem que ter uma referência. A referência escolhida foi o eletrodo padrão de hidrogênio. Todo mundo lembra, né? Se é eletrodo de hidrogênio, eu tenho que ter o contato entre a forma reduzida e a forma oxidada. E tenho que ter a possibilidade de interconversão entre essas formas. Vocês lembram, né? Aquela plaquinha de platina imersa, né, numa solução ácida, e sobre, né, essa plaquinha de platina, sopra-se hidrogênio, para que aqui eu tenha hidrogênio absorvido em contato com hidrogênio na sua forma iônica em solução, e a possibilidade de interconversão através da superfície de platina. E a gente usa também representar, né, os eletrodos para ficar desenhando, né, a gente representa, por exemplo, o de cobre, né, por convenção,
né, representa-se sempre a possibilidade de redução. Então, no caso, eu tenho que representar assim, ó, cobre mais 2 pode se converter em cobre zero. E esse traço aqui, o que quer? É justamente a superfície metálica do cobre, através do qual a interconversão é possível. Tá? Então, isso daqui representa aquele desenhozinho. Só que notem, aqui eu não falei em que concentração está, né, inicialmente, esses íons de cobre, e nem falei em que temperatura o negócio está, né? Porque é determinado, é observado que esse potencial depende da composição, né? E da temperatura e da pressão, que são variáveis de trabalho, né? Então, para que eu dê a representação de um eletrodo de maneira compacta e de maneira detalhada, eu tenho que informar essas coisas. Por exemplo, ó, cobre mais 2, inicialmente com concentração 1 mol por litro, em contato com um pedaço de cobre. E esse sistema a 25 graus Celsius. Não coloquei pressão, porque nesse caso a pressão não influencia. O celular trocando. Ah, tá. Lembrete da aula. Tá? Então, essa aqui é a representação, né, condensada de um eletrodo. E o de hidrogênio, por exemplo, eu tenho que representar a redução do hidrogênio, a conversão, né? Eu tenho que representar os íons H+, se convertendo em moléculas de hidrogênio. Como é que eu faço isso, né? Então, eu tenho íons de H+, né, em contato com hidrogênio, e essa interconversão se dando a partir da superfície da platina. Né? Já tem um pouquinho de diferença aqui, né? Porque eu tenho hidrogênio em cima da platina. Tá vendo? Né? E aí eu preciso também dizer, né? Qual é a concentração inicial desses íons de hidrogênio? Por exemplo, 1 mol por litro. Né? Qual é a pressão na qual esse gás está sendo soprado ali? Por exemplo, 1 atm, né? E qual é a temperatura, né, na qual eu estou avaliando esse eletrodo? Aí eu coloco ao lado, por exemplo, 25 graus Celsius. Tá? Então, isso também é interessante, né? Saber representar de maneira condensada os eletrodos, né? E cada um vai ter seu potencial, né? Então, colocando lá, né, o eletrodo padrão de hidrogênio, né, é contra o eletrodo de cobre, digamos assim, né, acoplando esses eletrodos por meio de um voltímetro, né, o valor que eu ler aqui vai ser relativo à variação, mas esse eletrodo padrão, né, para ele, foi assumido potencial zero, né, de modo que o que eu leio aqui, que corresponde, na verdade, à variação, eu acabo associando ao eletrodo que não é o EPH, já que o EPH foi assumido como tendo potencial zero, tá? Outro detalhe, né? Eu preciso, quando conectar os eletrodos, visualizar um valor positivo no voltímetro para que eu possa ter um entendimento do processo. Né? Professora, se eu conectar de negativo, está errado? Não está errado, né? Eu vou ler a diferença de potencial. Mas para que eu entenda quem é o positivo, quem é o negativo, quem é o catodo, quem é o anodo, né? Eu preciso ter, né, esse entendimento de que nos voltímetros, né, a minha maneira de trabalhar é encaixo o bicho e tem que ver um valor positivo. Se eu ver negativo, eu inverto, né? O voltímetro, né, foi programado para trabalhar dessa forma, né? Eu tenho que conectar ele de forma tal que o valor no visor seja positivo. A partir daí, eu tenho alguma conclusão. Por quê? Né? Porque no voltímetro, né, quem não lembra, quem não viu, olha nos vídeos que eu tenho o desenho dele. Agora não vou voltar nisso. No voltímetro, a gente tem um dispositivo que faz a leitura dessa diferença de potencial, que tem 2 terminais, né? Um é o terminal positivo do voltímetro e outro é o terminal negativo do voltímetro. O valor que a gente visualiza aqui no mostrador, né, só é positivo quando a gente conecta o terminal positivo do voltímetro ao terminal positivo da minha célula eletroquímica. E o terminal negativo do voltímetro
no terminal negativo da minha célula. No caso ali, né, da célula de cobre e zinco, né, o cobre, nós vimos que é o eletrodo positivo, para onde os elétrons vão, né? Então, cobre e o zinco. Se eu conecto dessa forma, né, se eu plugo, né, as pontinhas do voltímetro assim, eu vejo aqui, eu acho que é mais 1,10, né, não lembro agora. Eu vejo mais 1,10 volts, indicando que eu conectei certo e que o polo negativo da minha célula é o zinco e o polo positivo é o cobre. Então, quando a gente faz, né, trabalha com o equipamento de maneira correta, a gente consegue concluir as coisas. Tá? Então, se eu encaixar é menos 1,10, o professor inverte, deixa o valor positivo no voltímetro, porque a partir daí a gente consegue tirar conclusões. Vamos imaginar que eu tenho aqui, né, o eletrodo padrão de hidrogênio, conectei no voltímetro uma perninha, e a outra perninha eu conectei no eletrodo de cobre. Se eu conectar o polo positivo no EPH e o negativo no cobre, experimentalmente eu vejo menos 0,34. O que isso indica para mim? Que eu conectei invertido. Né? Vamos conectar certo. Positivo no cobre e negativo no EPH. Beleza, vi no mostrador mais 0,34. O que eu posso concluir, então, com a leitura correta? Quando eu tenho o EPH contra o eletrodo de cobre, os elétrons vêm daqui para cá. Esse valor que eu estou vendo é uma diferença, mas diferença em relação a um padrão arbitrário que eu chamei de zero. Logo, esse 0,34 é o potencial do catodo menos o potencial do anodo. Quem é o anodo, né? É da onde saem os elétrons, polo negativo. Estou vendo que é o pH, assumir zero. Logo, o potencial do catodo é 0,34. Quem é esse catodo? O eletrodo de cobre. E aí eu vou tabelando. Potencial do eletrodo de cobre 2, cobre 0, em relação ao EPH, 0,34. Outro detalhe, em que condição? Né? Quando esse eletrodo está com aquela composição padrão, tal como esse pezinho aqui, eletrodo padrão. Eletrodo padrão, temperatura padrão, pressão e concentração padrão. Tá? Então, dessa forma, vocês lembram, foi levantada aquela tabela de potenciais. Né? Essa tabela de potenciais é interessante para que a gente faça o cálculo da diferença de potencial padrão, né? Levando em consideração eletrodos que estejam em condição padrão. E se eu não estou em condição padrão? Né? Boto o voltímetro lá e meço, ok. Né? Mas e para calcular? Para calcular, né, sem uso da medição, né, obviamente, sem usar um instrumento para medir e fazer uma previsão teórica, isso aqui já não vai me servir. Né? Porque esses dados são dados considerando os eletrodos em condição padrão. Né? Como é que eu faço? Né? Então, existe uma expressão, né, a chamada equação de Nernst, que permite fazer uma estimativa da variação, né, da diferença de potencial quando os eletrodos não estão em condição padrão. Né? Então, a equação de Nernst, né, é uma correção em cima do valor padrão. Né? Então, eu tenho o valor padrão que eu pego na tabelinha e imprimo uma correção para que eu tenha esse valor nas condições que não são as condições padrão. Lembra do ΔH, a equação de Kirchhoff? É a mesma coisa. Na equação de Van Hoof, para corrigir a constante de equilíbrio? Mesma coisa. Né? Sempre assim. Né? Eu tenho, né, o fator de compressibilidade para corrigir a equação de gases ideais? Sempre assim. Tá? Então, no material que eu mandei impresso, nos vídeos, tem a demonstração de onde vem a equação de Nernst e como ela foi obtida, no sentido de que para que ela, né, aonde ela se aplica. A gente costuma usar, assim, a revelia, sem entender exatamente aonde as coisas se aplicam, mas lá a gente mostra, a gente reflete sobre isso. Né? Nessa dedução, imagina-se um eletrodo em equilíbrio. O que é isso, professora? Né? Pensa aqui comigo. Água pura, um pedaço de cobre, nas condições ambientes. No início, água pura e cobre. Depois, alguns
átomos de cobre se oxidam, né, formando íons de cobre, e a superfície, ó, dois elétronzinhos. É isso que acontece, né? O tempo vai passando, vai mais cobre, fica mais elétron, mas depois chega no equilíbrio. Né? Isso seria um eletrodo chamado polarizado, né, em equilíbrio. Né? Da mesma forma, se eu penso que não tem água pura, né, eu já tenho uma certa composição de cobre e boto um pedaço de cobre. Né? No início tá a placa de cobre zero, os íons de cobre, né? Mas depois algum cobre começa a oxidar também, outros reduzem, até que o equilíbrio se estabelece. Nessa condição, né, é que a equação de Nernst foi desenvolvida para dar os potenciais de eletrodos em equilíbrio. Pergunta a você, na natureza isso acontece? Né, eu tenho lá, né, uma estaca, né, uma baliza, baliza, né, de aço, né, tá lá, né? Eu tenho o solo, que tem aeração, que tem umidade, que tem eletrólitos, que tem micro-organismos. Eu tenho todo um meio em cima desse ferro que compõe esse aço, que compõe a baliza. Existe, né, um potencial, né, relativo, né, à capacidade de receber elétrons desse material metálico. Ou, pensando de outra forma, né, a capacidade de perder elétrons e oxidar, que é o que mais importa, né, corroer no mundo prático. Como é que eu vou saber esse potencial? Como é que eu vou aplicar a equação de Nernst? Eu nem tenho ferro puro aqui, eu tenho ferro numa liga. Enfim, eu tenho toda uma realidade de composição. Não é o material puro, não é em condições padrão, né? Não é em equilíbrio. Como é que eu faço para determinar esse potencial? Né? E por que é importante esse potencial? Para que eu possa saber, né, como é que vai se dar a corrosão, como é que eu posso proteger esse material. O fato é importante saber o potencial. Isso sai da diferença de potencial. Eu não estou em condições nada ideais, nada padrão. Né? Aí vem aquela ideia, né, de medir o potencial no campo usando um eletrodo de referência. Lembra disso? Eletrodo de referência. É um dispositivo montado com um potencial que não muda por nada. Aí, quando você coloca, né, esse eletrodo de referência, né, num voltímetro e num material que seja do teu interesse, tranquilo. O que eu leio aqui, eu consigo, de fato, associar ao material, porque esse aqui está constante. Tá? Então, lembra dessa ideia, eletrodo de referência. Gente, como é que um potencial vai ficar constante? Se a composição ficar constante. Né? O potencial depende da composição. Né? Se a composição fica constante, o potencial muda. Né? Então, imagine que eu tenha lá, né, o eletrodo de referência fincado no solo. Vou tentar desenhar aqui de novo. E aqui a baliza. Aí eu pego, né, boto o voltímetro no referência e boto o voltímetro no meu material de interesse. Essa diferença aqui, vamos supor que eu tenha posto, né, o positivo no eletrodo e o negativo no material e visualizei um valor positivo, indicando que eu liguei o voltímetro corretamente, né? Esse valor de potencial aqui, né, é um valor X que não muda. Então, o que eu tenho aqui? O valor que eu estou vendo, na verdade, então, né, o valor que eu estou vendo é igual o potencial do eletrodo de referência menos o potencial do material. Isso daqui eu visualizei. Isso daqui é a constante X, matei o potencial do material. Tá? Então, uma coisa é a teoria, são as equações, né, são as limitações da equação, tal como a equação de Nernst. Como é que eu venço isso? Como é que eu vou saber o potencial? Aí eu vou ter que medir, eu vou para o campo utilizando um eletrodo de referência. O que é isso? Né? Um aparato montado de forma que o potencial não muda. Exemplo, eletrodo de prata com eletrodo de prata, todo mundo já viu. Né? Como é que é o eletrodo de prata com eletrodo de prata? Vou destravar aqui.
eu tenho um pedaço de prata imerso numa solução de KCl. Tem que ter um furinho aqui para que eu possa repor essa solução de KCl. E tem que ter aqui um filtrozinho para que possa haver, né, uma troca de íons. E o que a gente sabe, né? Se eu coloco a prata numa solução aquosa, obviamente um pouco de prata vai para a solução como prata mais. Havendo cloreto, vai precipitar. Né? Então, em torno do fio, essa parte em contato com a solução vai formar um recobrimento de AgCl. Opa, eu tenho um eletrodo. Prata reduzida dentro do fio, em contato com a prata oxidada no AgCl e a possibilidade de interconversão pela superfície da prata. Tá aqui. Né? Veja que eu posso escrever, ó. Ai, que Deus, cabeça. AgCl mais elétron, né? Eu posso escrever, né, a reação de redução, que caracteriza aí, né, o processo catódico do eletrodo, que é, né, a forma convencional na qual devemos representar, né, a reação e até mesmo fazer aquela representação condensada do eletrodo. Vejam, eu tenho Ag+, em contato com Ag0, né, a interconversão se dando pela própria superfície da prata, e vejam, se o potencial depende da composição, né, AgCl sólido, né, Ag0 sólido, cloreto, né, que cloreto é esse, professora? O cloreto que está aqui em contato com o fio, com o sal, na solução. Se isso daqui se mantiver constante, o potencial fica constante. Né? Então, se eu usar uma solução de KCl saturada, né, eu tenho ali, mano, a quantidade máxima de cloreto possível e ali vai ficar. Né? Por que ali vai ficar? Porque quando a gente liga também o eletrodo num voltímetro, né, esse processo de receber o elétron ou doar, ele não fica acontecendo muito não, né? Senão a gente vai modificar muito os eletrodos e a medida vai ficar, né, sem sentido. Então, é dito que os voltímetros são equipamentos de alta impedância, ou seja, é só o necessário para que a gente leia alguma variação, né? Mas não é um condutor que fica direto passando elétron ali, né, de modo que os materiais vão ter a sua composição modificada. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho lá o de cobre e tenho o de zinco. Não, foi zinco, né? Botei zinco primeiro e cobre, lá no início da aula. Né? Quando eu ligo um voltímetro aqui, não fica direto o elétron passando, não. Né? Senão eu vou corroer todo o zinco e inchar todo o cobre. Né? O dispositivo tem uma impedância, uma resistência, né, que o processo não fica acontecendo, senão a minha medida fica sem sentido, né? Então, da mesma maneira, quando eu uso um eletrodo de referência, professora, mas não vai chegar elétron ou sair, dependendo? Vai, mas não o suficiente para variar a concentração, o que faria o potencial variar e faria o eletrodo de referência perder a sua função. Tá? Então, trocando em miúdos, eu posso fazer uma estimativa da diferença de potencial, usando a equação de Nernst, entendendo as suas limitações. E eu posso fazer uma medida da diferença de potencial usando um eletrodo de referência. Tá? Então, beleza. Cátodo, anodo, polo positivo, negativo, ponte salina, fluxo de elétrons, fluxo de cargas, né, potencial, eletrodo padrão de hidrogênio, voltímetro, equação de Nernst, de referência, todas as ideias têm que estar na cabeça de vocês. Agora, eu vou pegar lá no arquivo da termodinâmica dos processos eletroquímicos, para a gente ver rapidamente, né, como esse valor medido de ΔE pode se converter a propriedades termodinâmicas. Que propriedade, professor? O ΔG de uma reação redox, por exemplo. Né? O ΔH de uma reação redox. O ΔS de uma reação redox. Né? E outro detalhe, na equação de Nernst, né, que eu falei para vocês e vocês sabem, que é uma correção do valor padrão, eu tenho aqui nessa correção, obviamente, aquilo que pode fazer o potencial variar. O que pode fazer o potencial variar? A temperatura, a pressão e a composição.
O que é composição, né? São as quantidades das espécies presentes ali no meio, né? Algumas grandezas dependem pura e simplesmente, né, da pressão, outras dependem da fugacidade, outras da atividade, são coisas que vocês já viram, certamente, né, em Físico-Química 2, né, em Físico-Química 1, né, também pega um pedaço da termodinâmica das soluções para vocês. Então, vocês viram atividade, coeficiente de atividade, quando viram gases, vocês viram fugacidade, vocês viram pressão parcial, tá? Então, nessa parte aqui, nesse balão aqui, né, que tem uma forma funcional, obviamente vai ter que entrar temperatura, pressão e composição. Como assim composição? Né, para espécies dissolvidas em meio líquido, entra a atividade ou a concentração molar com alguma aproximação, ou a molalidade com alguma concentração, tá? Para espécies em fase gasosa, o que entra ali? A fugacidade, ou, com aproximação, a pressão parcial. Nesse sentido, se entra a atividade, se entra a fugacidade, né, entra o coeficiente de atividade e o coeficiente de fugacidade. Tá? Então, se a equação de Nernst, né, é delta E zero, e esse termo aqui que envolve isso, se eu encaixo aqui o valor medido, eu consigo acessar aqui dentro, por exemplo, um coeficiente de atividade. Eu consigo acessar ali dentro, por exemplo, uma atividade, né? Isso daqui, né, remete também lá na termodinâmica das soluções, aquela teoria de Debayrich, que é para as soluções eletrolíticas, né, tem uma expressão para isso daqui que leva em consideração força iônica, né, aquele I maiúsculo. Então, tem um monte de coisa aqui dentro, né, coisas que já foram vistas, né, lá em Físico-Química 1, soluções, para quando chegar em eletroquímica, a gente vê, poxa, eu consigo determinar experimentalmente, é assim, por uma medida eletroquímica. Tá? Então, como eu sempre gosto de falar, e é a realidade, tudo é uma escada. Entendeu? Então, a gente vê uma coisa aqui, né, visando chegar aqui em cima. E nesse caminho a gente aprende um monte de coisa, tá? Então, vamos lá para a folha. Cadê? Vai, aqui. Termodinâmica dos processos eletroquímicos. Começo aqui, né, com a equação de Nernst. Aí a primeira aplicação, ó, determinação do potencial químico. Né? Aí lembra, a gente vê lá em Físico-Química 1, potencial químico, né, aquele símbolo μ, tendência de escape, né? Então, assim, o potencial químico do reagente se convertendo a produto, o potencial químico do produto que pode voltar a ser reagente, quando isso se iguala, a gente entende que o equilíbrio se estabeleceu. Né? Para uma espécie carregada, né, tem o transporte da massa e da carga, aí vem a ideia do potencial eletroquímico. Então, assim, tem um monte de coisa, um monte de detalhes, né? E eu fechei que não era para fechar. Enfim, então, olha esse exemplo aqui, ó. Sabendo que o potencial padrão, né, do eletrodo de cobre, que potencial padrão é esse para nós como químicos? O potencial padrão de redução dos íons de cobre. Né? Quando os íons de cobre estão numa solução aquosa com concentração 1 mol por litro na temperatura de 25 graus Celsius, é o potencial desses íons receberem, né, elétrons, né, de um eletrodo padrão de hidrogênio, né, com referência a ele, é mais 0,337. Né, a gente aproxima para 0,34. Então, potencial maior do que o EPH, ele tende a pegar os elétrons, né, do hidrogênio. Não sabendo o potencial, vale isso.
Determine o potencial químico padrão dos íons cúbicos. Aí você fica assim, meu Deus do céu, o que isso tem a ver? Né? Então, vamos lá, vamos ver se não tem a ver. Né? Então, aqui está a representação esquemática, né? O pedaço de cobre em contato com uma solução contendo íons de cobre 2, né? A 25 graus, a solução inicialmente é 1 mol por litro, e a nossa ideia de que o equilíbrio aqui se estabeleceu, né? Por isso a gente representa assim. Quando a gente coloca, né? Quando a gente coloca assim, né? Semi-reação anódica, zinco indo para zinco mais 2 elétrons, né? Semi-reação catódica, cobre mais 2 elétrons, cobre. Veja que eu não estou colocando, né, seta de reversibilidade. Né? Porque quando eu conecto um com o outro, mano, essa possibilidade de equilíbrio acaba. Né? Se estabelece um sentido preferencial por conta da diferença de característica química. Tá? Então, um eletrodo sozinho, né, a gente pode entender que ele está ali no equilíbrio dele, bonitinho, né? A equação de Nernst vai descrever o potencial nessa situação, ok? Mas quando eu conecto, já não tenho equilíbrio, tá? Então, meu Deus, utilizando a relação fundamental da termodinâmica da eletroquímica. Então, isso daqui, né, é que está numa aulinha à parte e vocês têm que lembrar. É essa bonitona aqui, ó. Né? Delta G é igual a menos NF delta E. Isso no equilíbrio, né? Considerando uma situação em equilíbrio. Tá? Então, ai, isso daqui, né, não pode se perder. Ah, não sei de onde vem. Beleza, depois você procura de onde vem. Né? Mas delta G igual a menos NF delta E. Daqui que parte tudo. Veja que daqui eu tiro a primeira possibilidade de relacionar uma medida de delta E com uma propriedade termodinâmica, delta G. E o delta G eu consigo associar a potencial químico. Né? Então, olha só, ó. Aumenta. Então, o delta G, né? Que delta G, professora? Se a minha análise é o eletrodo de cobre, e eu preciso, a convenção, representá-lo assim, por mais que ele esteja, né, numa situação de equilíbrio, quando a gente escreve um delta, gente, é final menos inicial. Por mais que eu esteja em equilíbrio, existe também uma convenção para estabelecer o que é final e inicial. Tá? Então, mesmo numa reação em equilíbrio, eu tenho uma representação de um ΔG, de um ΔH, relacionada ao final menos inicial, e por convenção, o final é o produto, inicial é o reagente. E por convenção, é da direita para a esquerda que eu analiso isso. Tá? Então, nesse ΔG aqui, eu tenho G do cobre 0 menos G do cobre 2, conforme está escrito aqui, ó. G do cobre 0 menos G do cobre 2. Se lembrarmos o que é potencial químico, que é essa tendência de escape, né, que é uma grandeza que foi inventada, para que a gente relacione a variação de G à variação da massa. Né? G, como qualquer função termodinâmica, né, é função da temperatura, da pressão e pode ser do número de mols, se eu considero a possibilidade de troca de massa. Então, para poder mostrar a dependência de G com N, surgiu o potencial químico, né, que é a variação de G com o número de mols. Chamamos isso de μ. Né? Para uma substância pura, G molar, G sobre N, μ. Veja aqui, ó, o G eu estou representando como N vezes o μ, né? Justamente porque o μ é G sobre N, para uma substância pura, tá vendo? Tá? Então, isso veio da onde? Isso veio lá da Físico-Química 1, que a gente passou um pouco por isso quando eu mandei um material para vocês de equilíbrio. Tem um monte de coisa ali, um monte de material ali, que vocês já viram, ou então, né, vem complementar o que foi visto, tá? O fato é que eu consigo associar ΔG a potencial químico. Olha que interessante isso daqui. Agora a gente vai ter que fazer uma reflexão. Né? Olha que eu estou dizendo que o potencial químico do cobre 0 é 0, cara. Aí a gente se pergunta de onde é isso. Vamos olhar para cá. Né? Cobre 0 está aqui, em contato com a solução
contendo cobre mais 2. Né? Vamos imaginar que eu conecte isso a alguma coisa, e aí existe uma possibilidade dos elétrons saírem do cobre. De modo que, o que eu tenho? Né? Se isso acontecer, né, nem vou fazer isso, vou pensar na redução, que é o convencional para nós. Vamos imaginar que foi conectado a um zinco aqui. Então, vem elétron para cá, para o cobre, e acaba que os íons de cobre vão em direção à placa. Veja que existe uma tendência de escape do cobre 2 em direção à placa. Existe um potencial químico para ele. Existe uma tendência de escape dos elétrons, cara, que saem do cobre e vão para o zinco. Agora, pergunto a vocês, existe uma tendência de escape do cobre 0? Ele vai para algum lugar? Não vai. Né? Ele é apenas uma superfície que recebe elétrons, ou então que passa elétrons, e por onde o cobre 2 sai para a solução, ou através do qual o cobre 2 da solução vem em direção à placa. Não existe tendência de escape para o cobre 0. O potencial químico dele, 0. Está aqui, ó. Aqui, ó, potencial químico 0. E aí, olha que incrível, resta apenas o potencial químico da espécie cobre mais 2, né? Uma vez que esse ΔG pode ser relacionado a ΔE, beleza, eu consigo calcular o potencial químico do cobre mais 2. Tá? Então, essa foi a primeira aplicação, mostrando como a partir de ΔE eu chego numa propriedade termodinâmica. Mas passou por onde, professora? Passou por isso daqui, ó, ΔG igual a menos NF ΔE. Então, ao passar e sair da eletroquímica, isso daqui é fundamental. Entender de onde vem, né? E se nem lembrar de onde vem, pelo menos ter em mente essa relação. Tá? É daqui que parte tudo. Eu não tenho relação de ΔG com ΔH e ΔS? Opa, então a partir de ΔE eu consigo chegar também a ΔH e ΔS. Tá? Então vamos ver o próximo aqui. Né? Esse exemplo é interessante, né? Olha só. Conhecendo os potenciais padrão abaixo, né, do estanho 4 para o estanho 2, do estanho 2 para o estanho 0, né, determine o potencial químico do íon estanho 4 e estanho 2. Por que esse exemplo é interessante? Porque muita gente, né, simplesmente soma potenciais. Isso não pode ocorrer. Né? O que eu quero dizer? Eu tenho lá a reação estanho mais 4, mais 2 elétrons, né? Notem a seta de equilíbrio, né? Porque esse potencial, né, é relacionado ao eletrodo parado na dele, né? Estanho mais 2. Estanho mais 2 elétrons. Estanho 0. Tem o seu potencial. Eu não posso, pura e simplesmente, né? Vou somar, cancelou, né, dizer que o potencial estanho 4, estanho 0 é a soma, não. Deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui eu tenho um potencial X e aqui eu tenho um potencial Y. Né? Aí eu vou lá e somo, né? Cortei. Estanho mais 4. Opa, ó. Cortei. Estanho mais 4 elétrons. Estanho 0. Aí eu vou dizer que o potencial aqui é X mais Y? Não posso fazer isso. Né? Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso com ΔH, com ΔU, com ΔS? Por que eu não posso fazer? Porque o potencial não é uma função de estado. Né? Ele é uma medida referente a um padrão. Né? Quando a gente pega lá na lei de Hess e soma, tem a demonstração muito simples. É porque cada um daquele dali é final menos inicial. Que quando soma, cancela um monte de coisa e acaba dando o resultado final. É diferente disso aqui. Isso daqui não é uma variação de uma função de estado. O potencial de redução não é uma função de estado, não. Notem que a grandeza dele é joules por coulomb. Se fosse joules,
tal como é o ΔH, tal como é o ΔG, eu poderia fazer. Tá? Então, como é que eu faço isso, né? Eu consigo converter esse ΔE a ΔG, transformo em função de estado. Tanto em cima como embaixo, daqui e aqui. Aí sim, quando eu somar, eu tenho ΔG. Aí o ΔG eu mando para ΔE. Tá? Então, isso cai bastante em concurso. Né? Aquela pegadinha, dá um potencial, dá o outro, pede potencial global, aí você quer fazer, né, esse somar e cortar, que não pode. Tá? Então, lembre-se, o potencial, que na verdade é um valor relativo a um padrão, não é uma função de estado, é um valor medido, uma grandeza relativa a um padrão. A unidade disso é joules por coulomb, né? Isso daqui é inerente do material, tá? Eu não posso pegar e somar e dizer que, somando o potencial da prata com do, vamos supor, né, o latão, que é cobre e zinco, soma o potencial com o potencial do zinco com o do cobre, vai dar o potencial do latão. Não, não é uma função de estado. Se fosse, seria, né? Porque numa função de estado, né, o estado final, né, que seria a soma dos dois, se relaciona, né, às propriedades individuais. Tá? Então, trocando em miúdos, não pode somar potencial, tá? Eu tenho que, se eu precisar somar reações para chegar em algum resultado, eu tenho que transformar esse potencial numa função de estado. Como é que eu faço isso? ΔG igual a menos F ΔE. Pega esse ΔE, passo para ΔG. Aí sim, posso somar, dividir por 2, multiplicar. Aí, no final, eu volto com isso aqui para ΔE. Olha que interessante, uma medida ser associada à variação de uma função de estado. Na primeira lei também acontece isso, lembra? ΔU igual a Q mais W. Q e W são do processo. Eu que boto calor, eu que permito o trabalho, e no final isso corresponde à variação da função de estado. Muito interessante, tá? Então, no material que eu mandei, tem mais exemplos disso. E eu mandei 2 listas resolvidas para vocês. Tanto com questão de eletroquímica básica, né, como questões de eletroquímica de graduação. Né, onde eu peço coeficiente de atividade, né, determine isso, determine aqui, determine o KPS, tá? Determine a solubilidade. Então, assim, não vai dar tempo de eu falar aqui, né, porque o tempo é reduzido e eu também estou estourando de cabeça. Mas está lá. Então, na prova, né, na avaliação onde entrar a eletroquímica, eu peço que vejam o vídeo, nem deu para eu comentar, mas só vou comentar uma coisa muito legal que esse cara aborda no experimento simples dele. Na prova, pode cair, né, questões de eletroquímica básica, né, porque vocês têm essa base, vocês vão mostrar que vocês têm, e questões de eletroquímica avançada. Por quê? Porque eu mandei o material, quem já fez, já viu com o Fábio, e quem está fazendo vai ver com ele. Tá? Então, assim, não dá para falar aqui, mas tem questões resolvidas, que vocês vão pegar, vão olhar, vão estudar, e eu estou aqui para que vocês me perguntem. No experimento do cara, ele mostrou isso aqui. Muito legal. Quando eu mostrei para vocês as soluções conectadas com um fio de cobre, ninguém estranhou. Apesar de eu saber que todo mundo estranhou, né? Porque os livros didáticos não mostram isso. Os livros didáticos já mostram logo a ponte salina. Verdade ou mentira? Os livros didáticos mostram isso aqui? Eu conectar as soluções por um fio de cobre? Fala para mim. Verdade. Não mostram, né? Eles mostram a ponte salina, porque a ponte salina é maravilhosa, né? Ela cumpre muito bem a função de equilibrar as cargas. Então, no experimento, o professor faz a medida usando um fio de cobre para conectar, mostra que tem medida, que acontece sim, e ele faz a forma clássica, né, que é usando a ponte salina. E ele mostra que existe diferença entre os valores medidos. Né? Então, nós sabemos que o eletrodo é composto não só pelo zinco, não só pelo cobre, mas pela forma reduzida
e pela forma oxidada, de modo que ninguém discute que eu preciso conectar os metais por um condutor. Mas eu também preciso conectar as soluções. E dependendo de como eu conecto, vai ter diferença no valor que eu meço. Esse potencial é chamado potencial de junção, que a gente não costuma mencionar. Né? Por quê? Porque a ponte salina, né, ela praticamente elimina esse valor. O valor de potencial, devido a essa diferença aí, né, das soluções que são conectadas, é pequeno em relação ao valor de potencial relativo aos materiais. O que eu quero dizer? Esse ΔE medido é a variação relativa aos eletrodos, digamos assim, né, aos metais, mais a variação relativa aos eletrólitos, que seria as soluções. Né? Então, se isso daqui for bem pequeno, a gente acaba meio que desconsiderando. Né? E por isso que ninguém, a não ser que, até os livros até mencionam, mas até na prática mesmo do dia a dia, a gente negligencia isso. A gente, como é um valor menor, né, em relação à diferença de potencial dos materiais que eu estou conectando, a gente finge que nem existe, né, desconsidera, mas existe. Então, vocês vão ver que o professor mediu lá. Quando eu uso a ponte salina, a DDP é essa. Quando eu uso, né, o fio, a DDP é essa. E ele mostra esse potencial de junção. Né? Quando eu junto as soluções por uma ponte salina, que cumpre muito bem o seu papel, equilibra as cargas, existe uma diferença de potencial. Né? Quando eu junto as soluções por um fio de cobre, existe uma outra diferença de potencial, né? Que é a junção, o potencial de junção. Quando a gente faz assim, também alguns livros mostram isso, né? Separar fisicamente os eletrodos, separa por uma membrana. Isso aí todo mundo já viu no livro, né? Então, olha aqui, ó, por essa membrana as cargas estão passando, existe uma junção entre as soluções. Né? Isso vai ter um potencial, porque o valor medido aqui, né, não tem como eu separar apenas o fluxo dos elétrons, porque se os elétrons vêm por aqui, as cargas vêm, as cargas positivas. Então, o valor medido dá conta, né, de todas as diferenças de potencial entre os materiais e entre as soluções. Essa diferença de potencial entre as soluções é chamada de potencial de junção, né? Que vai depender de como eu conecto as soluções. Então, o experimento do cara, do professor, foi muito legal em exemplificando isso. Então, vocês vão ver lá, né? O delta E, cobre e zinco, usando ponte salina, tem um valor. Delta E, cobre e zinco, usando um condutor metálico de cobre, tem outro valor. Por que essa diferença, gente? Se os materiais são os mesmos, só pode ser na forma como as soluções foram conectadas. Então, ele mostra a existência desse potencial de junção que a gente nem menciona e nem se importa muito, porque realmente o valor é pequeno. E pense, se eu estou, né, comparando cobre e zinco e depois, sei lá, cobre e ferro, né? Se eu estou usando ponte salina aqui de KCl e aqui também, né, a capacidade de junção da ponte é a mesma, aqui e aqui. Então, eu estou desconsiderando uma parada aqui que também existe aqui. Na hora que eu vou comparar, isso não vai me influenciar muito, tá? Então, potencial de junção. Se vocês nunca tinham ouvido falar, eu, quando dou essa aula, não costumo mencionar o potencial de junção, né? Mas com a aula desse professor muito simples, né? Eu consigo agora mostrar isso com a ideia que ele me deu, e eu vou passar a mencionar, tá? Porém, entendendo que acaba nem sendo tão relevante por causa disso que eu acabei de mostrar aqui. A gente compara coisas que, teoricamente, têm o mesmo potencial de junção. Né? Mas veja que esse potencial de junção é relativo às soluções. Então, se aqui em cima eu tenho cobre e zinco, embaixo eu tenho cobre e ferro, são soluções diferentes. São potenciais diferentes, conseguem perceber? Mas eu estou usando a ponte salina de mesma composição para unir essas soluções. É a mesma coisa, professora? Não é. Né? Quem está unindo é igual, mas as soluções que eu estou unindo são diferentes. Então, tem potenciais de junção diferentes, mas são valores pequenos.
é mais importante a diferença de potencial entre os materiais. Por exemplo, cobre e zinco, ou então cobre e ferro. Mas que existe potencial de junção, existe. Né? Dependendo do que eu esteja analisando, pode ser que esse potencial seja importante. Então, saber que ele existe e estudá-lo pode ser importante. Então, a gente pode, aí, de repente, entrar na literatura e começar a ver. Pessoas que estudam esse potencial de junção fazem isso por quê? Isso impacta em quê? Em que caso esse potencial não possa ser desprezado? Né? Então, assim, foi muito legal. Os primeiros professores estão registrados aqui. Ao meu parabéns aí. Tá, gente? Então, era isso. Sobre eletrodeposição, que é o experimento que ele faz. Né? Então, só dar uma relembrada rápida. Né? Se eu tenho, por exemplo, isso daqui, né? Uma colher de latão, né? E eu quero recobri-la com cobre. Então, espontaneamente, está a minha colher de latão aqui. Aqui eu tenho um pedaço de cobre. Né? Se eu unir isso aqui, né, eu não tenho muita chance, né, de passar elétrons para cá, né, de forma que o cobre 2 venha para cá. Né? Então, isso não vai acontecer. Né? Pode não acontecer, e se acontecer de maneira, né, praticamente inexequível. Então, como é que eu posso forçar isso daqui a acontecer? Né? Se eu tenho que forçar, já entra aí na categoria de processo eletrolítico, já entra aí no uso da corrente elétrica para forçar uma reação redox a acontecer. Como é que eu faço isso? Né? Se eu coloco, né, essa colher, então, cobre, aqui está a colher de latão. Né? Lembra da pilha? O polo positivo puxa elétrons. Né? Se eu coloco, né, um polo positivo, representado por um traço maior, né? Essa representação aqui, de 2 traços, é de uma fonte de corrente contínua. Né? De uma tomada, de uma pilha, de uma bateria, de uma fonte de corrente elétrica. Né? Se eu coloco o polo positivo dessa fonte ligado no cobre, o cobre vai ser obrigado a liberar elétrons para essa fonte. Né? O polo positivo não puxa, né? Aí, será que o elétron vai ficar retido na fonte? O elétron vai ficar preso aqui? Claro que não. Ele vai ser direcionado para cima da colher. Automaticamente, se o cobre foi forçado a soltar elétrons, ele se oxidou e foi para a solução. E aí, com os elétrons que a colher recebe, existe grande chance do cobre ir em direção à colher e, ao longo do tempo, né, fazer essa colher ficar toda revestida de cobre. Esse é o processo de eletrodeposição, né, um processo eletrolítico, né, no qual, artificialmente, por uso de corrente elétrica, a gente obriga uma reação redox não espontânea a acontecer. Que reação redox não espontânea? O cobre oxidar e reduzir em cima da colher. Né? Eu forço essa ocorrência utilizando a fonte de corrente contínua. Por que corrente contínua, professora? Poder direcionar os elétrons, né, para uma determinada região. Importantíssimo nesse processo aqui. Eu tenho que ter a superfície do material que eu quero proteger, né, que eu quero recobrir, muito bem limpa. Né? Imagina que eu tenho lá a minha colher de latão e tenho, sei lá, uma gota de gordura ali em cima. Né? Então, eu não posso garantir que em cima da gota de gordura, em cima da sujeira, da sujidade, os íons de cobre mais 2 vão conseguir receber o elétron e se aderir. E outra coisa, pergunto a vocês, aqui nessa solução tem só íons de cobre 2? Claro que não. Pode ter outros sais, tem a água, tem gases dissolvidos, de modo que eu não tenho como dizer que apenas o cobre 2 ele vai se depositar ali, não. Tá? A não ser que eu consiga selecionar as reações mediante a escolha correta da diferença de potencial. Né? Então, no processo eletrolítico, a gente tem que saber definir qual a diferença de potencial, qual a fonte de corrente contínua, qual a voltagem que a gente vai trabalhar. Né? Além disso, com qual corrente? Quanto maior a corrente, mais rápido o processo.
né? A corrente, o que é? A carga por unidade de tempo. Ampere, coulomb por segundo. Quem é a carga? A carga da elétron. Quanto mais corrente, mais elétron em cima da colher, mais rápido a eletrodeposição. Tá? Então, a corrente é uma variável desse processo, né, para agilizar o processo. A voltagem é uma outra variável que vai selecionar quais reações podem ocorrer, né, porque nada impede do oxigênio receber esse elétron e formar hidroxila ali em cima da colher. Nada impede, né, que a molécula de água receba esse elétron e comece a formar hidrogênio gasoso ali. Aí a colher começa a borbulhar, começa a formar hidroxila, começa a formar cobre e vira uma bagunça. Então, quando a gente faz isso na prática, é muito legal ver que, dependendo da voltagem, eu posso parar um desprendimento gasoso, né? Que desprendimento gasoso, professora? É muito comum que a água se reduza formando hidrogênio. Isso não é bom. Porque imagina, gás desprendendo em cima da colher e eu querendo fazer que o cobre fique aderido ali em cima. Né? Não é bom. Então, eu tenho que saber selecionar a voltagem, eu tenho que olhar muito bem a composição, né? Imagina que eu tenho ali na solução um outro íon metálico com uma afinidade química parecida com cobre. Ao invés de ter só cobre, vai ter cobre e outra coisa ali em cima. Tá? Então, o processo de deposição tem muitos detalhes, né? Sobre a limpeza da superfície, a voltagem, a corrente, mas, em termos de questãozinha de química, geralmente a gente está preocupado em saber, né, qual a massa depositada. Né? Aí a gente desconsidera tudo isso, né? Pensa aí que a superfície está limpinha, que a voltagem está correta, que só vai acontecer uma reação, né? Que é 100%. Até a gente analisa, por exemplo, né? Cobre mais dois elétrons para virar cobre. Né? Então, eu sei que cada 1 mol de cobre, se eu não me engano, 65 gramas. Né? Cada 1 mol de cobre, eu deposito se passarem 2 mols de elétrons. Né? Como, né, 1 mol de elétrons, né, carrega a carga de 96.500 coulomb, eu consigo, né, para 2 mols, quanto de carga tem que passar? Aí a gente faz aquela continha, né? Para depositar 1 mol de cobre, eu preciso dessa carga. Aí, de repente, a questão fala para mim, a corrente usada é 10 amperes. Aí eu tenho 10 coulombs por segundo. Essa carga que eu tenho que usar, qual o tempo? Aí determina qual o tempo de eletrólise. Tá? Então, assim, em termos de questão, não tem muita dificuldade, né? Pelo menos nesse nível. Mas entendendo o processo de eletrodeposição, né? Pelo menos de maneira rasa, como a gente acabou de fazer, a gente verifica o que, na verdade, impacta, né? A limpeza, a voltagem, a corrente, a composição da solução, tudo isso vai definir o sucesso desse recobrimento, tá? Então, assistam os vídeos do professor, leiam esse material, vejam as listas, porque na prova vai cair tanto coisa do experimento, como coisa da teoria de eletroquímica, tá? Porque eu dei o material, porque eu falei brevemente, porque vocês já viram, para quem já fez, e vocês que estão fazendo vão ver até o dia da prova. Então, eu posso cobrar. Além de me colocar à disposição também para ajudar, né? Para ajudar a entender e aprender um pouco mais sobre isso. Tá, meu povo? Então, era isso, né? Perguntas agora ou qualquer momento depois. Não havendo, me despeço, né? Me despeço, peraí. Como eu sempre me despeço, não posso esquecer. Me despeço com o desejo de que Deus abençoe vocês e a todos nós. Bom? Então, fique com Deus. Tchauzinho. Tchau, professor. Até a próxima. Tchau. Até mais. Até a próxima.